Bolsonaro querendo ir para a prisão domiciliar. Aí ele vai estar nesse estado aqui, ó. Vejam só. Viram como ele estava lá no hospital, né? Debilitado, andando com andador, com os cuidados médicos. Agora que ele já está saindo do hospital, que recuperação maravilhosa, né? O Opala dele tá bom, né? O Opala dele tá bom pra caramba, não tá em desmanche não, lá. Agora ele recebeu alta, tá pulando, contente, olha lá. Dançando até um baiãozinho. Que beleza! Flávio Bolsonaro diz que o Lula é um Opala velho, já ultrapassado e que bebe muito, né? Vamos ver aqui ele falando sobre o Lula. Vamos lá. Fala aí, ô Bolsonaro. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva pra lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. Aí espera aí, que eu vou deixar o Lula responder. Pera aí. Bom, aí ele parece que tem problemas assim, psicológicos, né? Quando ele fica muito sob pressão, ele começa a passar mal. Aí teve um debate que ele era candidato a, parece que prefeito do Rio de Janeiro, uma época aí. Aí no debate aconteceu que abaixou a pressão dele, ele ficou nervoso, abaixou a pressão e o Opala dele velho não funcionou, quer ver? Vamos ver aqui. Então, o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Nossa, já estou numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. O Opala dele bateu mal. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir. Vamos ver agora o que o Lula respondeu para ele. Vamos lá. Um dia o filho do Bolsonaro disse assim, o Lula é um Opala velho. Quando ele fala assim, eu não me ofendo, porque eu tive um Opala 94, turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava, ele fala, porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche. Então ele fala, o Opala que ele conhece é o pai dele. Sabe? Ele não sabe o que é o Opala turbinado. Ele não sabe. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva pra lugar nenhum. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, avaliam classificar PCC, IPC e CV, Comando Vermelho, como grupos terroristas, por pressão, veja só, por pressão da família Bolsonaro, né? Quer dizer, o Eduardo foi lá e junto com o Flavinho, foram lá fazer pressão para classificar o PCC, junto com o CV, como facções terroristas, para os Estados Unidos poder invadir aqui e prender o Lula como prenderam o Maduro, né? Mas aqui, meu amigo, aqui o negócio é mais difícil. A gente não é Venezuela, não. Vista era daquela manifestação do ex-presidente Bolsonaro carregando a enorme bandeira dos Estados Unidos. Isso aqui foi uma vergonha, né? Vergonha nacional. Um país que nem conhece, né, direito, geografia. O povo norte-americano nem conhece geografia direito. Se você for lá perguntar qual é a capital do Brasil, eles vão dizer que é Buenos Aires. É um povo que não tá nem aí para ninguém. Eles querem saber deles mesmo. Pô, estender a bandeira deles aqui é pedir para ser colônia, né? E aí quem foi lá pedir foi o nosso amigo aí, a dupla de ouro, dupla dinâmica. Olha lá, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Lá no meio do shake, lá vestido igualzinho a ele lá no Bahrein. Que beleza, né? Estão passeando nossas custas, né? Gastando dinheiro público. Mais no início do mês, durante a cúpula com líderes da América Latina, aliados do governo Trump, o secretário de Estado Marco Rubio comunicou ao ministro das Relações Exteriores no Brasil, Mauro Vieira, que o Washington planeja incluir as facções brasileiras nas listas de grupos terroristas. Na ocasião, o Brasil se pôs à ideia e também a um pedido de Rubio para que fizesse o mesmo. Aí vamos ver aqui, o que ele tem aqui a dizer. Vou mostrar um pouquinho da entrevista aqui na Globo News,
com Marco Rubio, onde ele estava falando sobre transformar aí as facções que tem aqui no Brasil em facções terroristas, né? Que é o objetivo da família Bolsonaro. Vamos ver o que ele diz aqui. Eu queria, ainda falando sobre Estados Unidos, agora uma relação direta com o Brasil, sobre esse estudo no Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre transformar tanto o Comando Vermelho como o PCC em organizações terroristas e nos efeitos que a gente sabe que isso teria nas relações entre dois países. Como é que estão essas conversações? Bem, primeiro eu devo dizer que não existem conversações. Isso eu não posso comentar sobre possíveis decisões do governo americano. Isso são coisas que, segundo os americanos, é da legislação deles, é para uso interno, mas eu não posso especular, falar sobre isso. Eu posso dizer que o governo brasileiro não considera as organizações criminosas como terroristas. São coisas diferentes. As organizações criminosas visam o ganho financeiro, enquanto as organizações terroristas têm objetivos políticos de inspirações as mais diversas possíveis. O que eu posso dizer é que o governo brasileiro coopera tradicionalmente com o governo americano no combate ao crime transnacional, ao crime organizado. E, inclusive, no encontro que o presidente Lula teve com o presidente Trump na Malásia, em Kuala Lumpur, que foi um encontro longo e muito produtivo, mais ou menos de 1 hora, e eu estava presente, assisti, estava também o secretário de Estado, Marco Rubio, o presidente fez uma proposta formal que nós já apresentamos, já trocamos. Depois desse encontro presidencial, já houve encontros diplomáticos em nível mais baixo, abaixo do nível presidencial, obviamente, e com especialistas em que trocamos ideias e propostas para um acordo que se pudesse levar adiante entre os dois países para o combate do crime transnacional e do crime organizado. É um flagelo e nós temos essa iniciativa com os Estados Unidos, já temos vários programas em diversas áreas, diversos setores, abrangendo diversas áreas do governo. O que o presidente apresentou foi um plano compreensivo e que abrangesse todas as iniciativas do governo. Bom, ela agora perguntou a ele que o governo americano não quer saber do que a resposta do governo brasileiro se considera essas facções terroristas ou não. Ele já classificou essas facções como facções terroristas. Ele mesmo, e não quer saber da resposta do governo brasileiro. Então ela perguntou isso a ele, se já teve algum comunicado do governo americano, né, falando a respeito de que considera essas facções como facções terroristas. Vamos lá ver agora a resposta do Rubio. Essa proposta eu falei, inclusive, ao telefone com o secretário Marco Rubio, e eu manifestei exatamente o que eu disse, que o governo brasileiro é contra essa classificação, que nós queremos sim combater e tomar iniciativas, propostas, iniciativas concretas com o governo americano, inclusive para combater o tráfico de drogas, combater o consumo de drogas em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, combater o contrabando de armas, que é enorme dos Estados Unidos para vários países da região e para o Brasil. A grande maioria, quase totalidade das armas em mãos das organizações criminosas no Brasil vem dos Estados Unidos. Então precisamos trabalhar juntos para combater esse tipo de crime, para combater também os crimes financeiros de organizações criminosas, de lavagem de dinheiro, que usam territórios de vários países. Então, essa que foi a conversa do presidente Lula com o presidente Trump e do meu telefonema o mais recente, talvez, com o secretário de Estado, em que eu manifestei essa posição. Bom, Alexandre de Moraes rejeita a eleição indireta no Rio de Janeiro e diz que a população deve escolher o novo governador. Nada de eleição indireta, né? O ministro Alexandre de Moraes votou para que a escolha do próximo governador do Rio de Janeiro seja feita por eleição direta e não pela LERJ. No atendimento dele, a renúncia de Cláudio Castro teve desvio de finalidade e não pode servir de base para uma eleição indireta, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para que o próximo governo do Rio de Janeiro seja escolhido pelo voto popular e não por eleição indireta na ANERJ. A posição foi apresentada no julgamento virtual que analisa as regras definidas para a sucessão do Estado após as renúncias de Cláudio Castro. A sessão foi aberta no dia 25 de março, agora. Seguido no próximo, o próprio STF está prevista para terminar em 30 de março. Então vamos ver aí o que vai se desenrolar aí desse negócio. Aqui Rio de Janeiro é complicado. Como eu falei no vídeo anterior, Rio de Janeiro é diferente. O nosso Robin, o garoto prodígio, Nicolas Ferreira, associa negros, pardos a bandidos e pessoas bem vestidas, brancos, a pessoas de bem. Veja só o que ele falou aí. Isso é muito sério, cara, muito sério mesmo. É um preconceito horrível desse pessoal. E tem gente que aplaude e ainda vota num cidadão desse aí. Pensa num padre vestido.
pessoa de sunga? Pô, estereótipos existem, e é óbvio que existem estereótipos sim, pô. Você vai olhar, pensar numa prostituta, você vai pensar numa mulher toda bem vestida? Você vai pensar num bandido? Talvez mesmo que aquilo tá na sua mente mesmo, pô. Quando você olha, você vê Cidade de Deus, você vê até mesmo a própria representação da própria esquerda sobre isso, são pessoas pardas ou negros. Então, tipo assim, mas aí você tá querendo dizer que minha cabeça é preconceituosa pelo primeiro pensamento que eu tive? O que você tá querendo dizer? Aí, meu irmão, dali pra frente foi só pancada. Chamei polícia, já professora de filosofia. Mais um vídeo do garoto prodígio, né? Do Robin brasileiro. Nicolas Ferreira. Eu estava comentando o vídeo dele, eu gosto muito dela. Vamos ver aqui o vídeo dela que tá muito legal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, né? A esquerda tem que votar nos candidatos a deputados, senadores da esquerda. Não esqueçam disso nas eleições. O importante não é só votar no Lula, não. Temos que votar nos deputados e senadores que apoiam o Lula, para que a gente possa tirar essa cambada aí, ó. Essa cambada que tá aí, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, para tirar essa cambada toda daí, cara, entendeu? Vamos votar na esquerda. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui, que tá muito legal. A Tabata, eu sou fã dela, e se ela estivesse aqui no Rio, eu votaria nela com certeza. Nicolas Ferreira mente pra você. De novo, ontem o Senado aprovou por 67 votos contra 0 um projeto de lei que inclui a misoginia dentre os crimes de preconceito. 0 votos contra, 0 abstenções. O PL, partido dele, votou inteiro a favor. Horas depois, lá vem o Nicolas Ferreira, gravando um vídeo de 13 minutos, chamando o projeto de aberração e dizendo que vai lutar pra derrubar aqui na Câmara. Bora com calma. Esse projeto não existe à toa, mas sim porque a violência contra as mulheres no Brasil é uma emergência. Uma emergência que só vai ser resolvida quando a gente atacar a raiz do problema. Quando a gente mostrar que a violência não pode ser tolerada. Mas Tabata, e o que o Nicolas falou no vídeo dele? Mentira, descarada. Eu fiz questão, gente, de imprimir o projeto de lei. Basta dar um Google, tá fácil de ler. Ele pegou definições que não fazem parte, que não estão nesse projeto. Textos que estão circulando em grupos de WhatsApp, no Twitter, mas que simplesmente não existem no texto aprovado. Vocês realmente acham que o Senado inteiro teria aprovado se o vídeo dele fosse verdade? O pior é que ele usa isso pra convencer milhões de pessoas de que dar bom dia pra uma mulher vai virar crime. Que perguntar se alguém tá nervosa vai dar cadeia. Sério mesmo? Sério mesmo? Isso é mentira. O projeto não pune piada, opinião ou discordância. Ele prevê punição pra quem expressa ódio contra as mulheres, pra quem incentiva a discriminação. Isso tá escrito, gente, preto no branco, pra quem quiser ler. Mas o Nicolas, ele não quer ler. Ele não quer que você leia. Ele quer que você assista aos 13 minutos do showzinho dele. Porque o que ele fez não foi analisar uma lei, foi fabricar pânico a partir de fake news pra ganhar like. E isso não é só desonesto, é perigoso. O que ele faz é dar aval pra quem já odiava. E quem paga o preço somos nós, as mulheres. As mesmas que ele finge defender no vídeo. 13 minutos de show, nenhum segundo de solução, nenhum projeto apresentado, nenhuma proposta. Só um deputado que, pra variar, achou mais útil desinformar do que legislar, do que trabalhar pelas pessoas. Eu vou defender esse projeto aqui na Câmara, porque mulher morta não deveria ser pauta de engajamento. As mulheres brasileiras merecem respeito. E a gente vai fazer a nossa voz ser ouvida.